Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje enfrentamos um dos temas mais debatidos, questionados e muitas vezes mal compreendidos do cristianismo bíblico, a doutrina da eleição. Para alguns, ela parece dura, injusta ou desnecessária. Para outros, é fonte de profunda segurança e gratidão. Mas por que a eleição gera tanta polêmica? E, acima de tudo, o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Daniel, basta mencionar a palavra eleição para surgirem reações intensas. Muitos afirmam que essa doutrina elimina o livre-arbítrio, transforma Deus em arbitrário ou torna inútil a evangelização. Outros têm medo de que ela produza orgulho espiritual. Como lidar com tantas objeções sem fugir do texto bíblico? O primeiro passo é reconhecer algo essencial. A doutrina da eleição não nasce em sistemas teológicos, mas na própria Escritura. Não estamos falando de uma construção filosófica, mas de um ensino repetido por Jesus, pelos apóstolos e afirmado de forma consistente em toda a Bíblia. A polêmica não está na Bíblia falar de eleição, mas na nossa resistência natural à soberania de Deus. Então o problema não é a existência da doutrina, mas o impacto que ela causa no orgulho humano. Exatamente. A Bíblia afirma que Deus escolhe. Jesus diz claramente que ninguém pode vir a Ele se o Pai não o trouxer. Paulo afirma que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Essas declarações não são marginais nem simbólicas, são centrais no ensino bíblico. Mas muitos dizem que isso torna Deus injusto. Como responder a essa objeção? Essa objeção surge quando esquecemos quem somos diante de Deus. A Escritura ensina que toda a humanidade está espiritualmente morta em seus pecados. Não existem pessoas moralmente neutras diante de Deus. Ninguém busca a Deus por natureza. Portanto, se Deus não escolhesse, ninguém seria salvo. Isso muda completamente a perspectiva. A eleição deixa de ser vista como exclusão e passa a ser vista como misericórdia. Exatamente. A pergunta correta não é por que Deus não escolhe todos, mas por que Deus escolhe alguém? Se Deus salvasse todos, isso seria graça universal. Se Deus não salvasse ninguém, isso seria justiça. O fato de ele salvar alguns é graça soberana. Paulo antecipa essa reação em Romanos capítulo 9, quando pergunta se há injustiça da parte de Deus. Sim, e a resposta dele é clara e direta: de modo nenhum. Paulo não tenta suavizar a doutrina nem pedir desculpas por ela. Ele afirma que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Isso não faz de Deus um tirano, mas revela que ele é soberano. Essa verdade confronta diretamente a ideia moderna de que o ser humano é o centro de tudo, inclusive da salvação. Exatamente. A doutrina da eleição desloca o centro da salvação do homem para Deus. Ela nos lembra que a salvação começa no amor eterno de Deus, é aplicado pelo Espírito Santo e é consumada em Cristo. Mas, Daniel, se Deus escolhe, qual é o papel do ser humano? Ainda somos responsáveis por crer e nos arrepender? Sim, plenamente responsáveis. A Bíblia nunca apresenta a soberania divina como oposta à responsabilidade humana. Ambas caminham juntas. Deus ordena que todos se arrependam e creiam, e aqueles que creem o fazem porque foram eficazmente chamados por Deus. Então a eleição não elimina a fé, mas garante que a fé acontecerá. Perfeitamente. A eleição não torna a pregação inútil, ela a torna eficaz. Deus não salva sem meios. Ele usa a proclamação do Evangelho para chamar seus eleitos à fé. Por isso, a eleição nunca desestimula a evangelização, ela a sustenta. Isso explica por que tantos missionários e pregadores ao longo da história criam firmemente na eleição. Sim, eles sabiam que Deus tinha um povo em todas as nações. A eleição não produz passividade, mas coragem. Não produz frieza, mas esperança. Pregamos porque sabemos que Deus salvará aqueles a quem Ele determinou salvar. Há também quem diga que a eleição gera arrogância espiritual. Essa é uma compreensão equivocada. Quando corretamente entendida, a eleição destrói qualquer base para orgulho. Se fomos escolhidos, não foi por mérito,
previsão de fé ou valor pessoal, mas exclusivamente pela graça de Deus. Isso produz humildade profunda. A eleição também traz segurança espiritual. Exatamente. Se a salvação dependesse da nossa constância, ninguém perseveraria. Mas porque ela depende do decreto eterno de Deus, podemos restansar. Aqueles que ele elegeu, ele chamou. Aqueles que chamou, justificou. E aqueles que justificou, glorificou. Isso muda completamente a forma como o cristão lida com dúvidas, fraquezas e lutas. Sim, a eleição não foi revelada para gerar debates vazios, mas para consolar o povo de Deus. Ela nos lembra que não fomos salvos por acaso, nem estamos nas mãos do acaso. Estamos seguros no propósito eterno de Deus. Daniel, como podemos resumir pastoralmente essa doutrina? Podemos resumir assim. Primeiro, a eleição é um ensino claro e recorrente da Escritura. Segundo, ela não é injustiça, mas graça soberana. Terceiro, ela não elimina a responsabilidade humana, nem a fé. Quarto, ela fortalece a evangelização, a oração e a perseverança. Quinto, ela produz humildade, segurança e louvor a Deus. Que essa verdade seja recebida com reverência, não com medo, gratidão, não com resistência. Exatamente. A doutrina da eleição não foi dada para dividir a igreja, mas para exaltar a graça de Deus. Se fomos alcançados pela salvação, toda a glória pertence ao Senhor. Obrigada por acompanhar mais este episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que o Espírito Santo use essa verdade para edificar sua fé e aprofundar sua confiança em Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.